Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando nesta quinta-feira para a gente trazer o nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Informação assim, ó. Muita informação para você. Claro que a gente pede que você deixe seu like, comente aí no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos das suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ficarem muito informados, né? Muito informados aí aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Seja notícia de futebol, seja notícia do nosso cotidiano, enfim, a gente traz para você de segunda a sexta-feira, que são dois vídeos, às vezes até 3 vídeos, né? Como foi o caso de ontem. Mas normalmente a gente traz 2 vídeos aqui de segunda a sexta-feira. Em breve, vamos colocar aqui, já estou editando já um vídeo aí que foi gravado pelo nosso amigo Alírio Muniz, que gravou um vídeo pra gente falando aí da Libertadores da América, dos confrontos da Libertadores da América. E também nosso amigo Nilson Silva vai também mandar um material pra gente, né? Nilson Silva vai mandar um material pra gente falando também da competição continental que tá chegando aí na sua fase, na verdade chegou já, né? Na sua fase decisiva. Então, em breve, nós vamos colocar esse vídeo aqui do Alírio Muniz, dando a sua opinião e dando uma revisada aí nos confrontos da Libertadores da América, principalmente envolvendo os brasileiros, né? Nilson Silva e o nosso Alírio Muniz em breve passará por aqui com esse vídeo aí, com esses vídeos, né? Analisando a Libertadores da América, a fase oitavas de final. Então, ó, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos, né? Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal. Cristiano, mas eu já vim aqui outras vezes, mas não se inscreveu, então se inscreva aí no canal. Não custa nada, tá? Não custa um centavo para você se inscrever no canal. E também não esqueça de acionar aí o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. São dois recados para vocês, mais o acréscimo aí da nossa tradicional vinheta. E aí eu volto para a gente trazer as notícias dessa quinta-feira esportiva. Falaremos aí sobre Copa do Brasil, mercado da bola, a turbulência no Vasco da Gama. Isso, também seleção brasileira, né? A gente traz já para vocês que estão ligados com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde.
lá então, trazer notícia, trazer informação, que eu sei que você gosta de se manter muito bem informado. Eu também gosto, viu? Eu também gosto. Tô todo momento buscando notícia, buscando informação. Ainda mais agora, né? Que a gente tem esse canal aqui para conversar direto com vocês, para mandar aí muita informação para vocês. A gente tá sempre aqui no celular, né? Buscando e buscando mais e mais informações para que a gente possa gravar, mandar para vocês que estão ligados com a gente. Vamos começar falando de Vasco da Gama, o Vasco que vive momentos assim terríveis, né? Pois é, o torcedor não esperava que o Vasco fosse viver todo esse turbilhão de negatividade, vamos colocar assim, né? Novamente, porque depois do aporte aí, na verdade depois, né, da venda da SAF para o grupo 777 Partners, o que se esperava era que o Vasco, nesse momento do ano, estivesse tranquilo, estivesse ali fazendo um bom campeonato, mas não é isso a realidade do Vasco da Gama. E o Vasco busca um técnico, né? Dizem que até o sábado o Vasco vai apresentar um técnico e a gente vai falar aqui das finanças. O Vasco receberá 120 milhões de reais da 777 no dia 23 de setembro. Saiba o que ocorre em caso de atraso. Uma nova parcela dos 700 milhões de reais da venda do futebol do Vasco tem previsão de pagamento para o próximo dia 23 de setembro. A verba de 120 milhões de reais deve servir para pagar as dívidas contraídas pelo Vasco SAF, né? Por exemplo, pelas compras de jogadores no início do ano e também como espécie de termômetro de uma transação às voltas de desconfianças e na mira de críticas de torcedores. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem no contrato com a 777 Partners um dispositivo de proteção no caso de atraso superior a 30 dias desta nova parcela. A cláusula do contrato realizado, na verdade, entre a diretoria administrativa e a 777, prevê que o clube associativo recupere composição societária proporcional, o que significaria voltar a ser majoritário no futebol. O que isso significa? Apesar de a SAF do Vasco já deter o controle de 70% do futebol, os 190 milhões de reais, 70 milhões de reais do empréstimo anterior à assinatura e mais 120 milhões da primeira parcela, repassados pela 777, representam 19% da SAF vascaína. Isso porque considera-se que o Vasco tem valor estimado total de 1 bilhão de reais, com 70% vendidos por 700 milhões de reais. O Vasco, no contrato, detém 30% desta composição societária, mas em caso de atraso dos aportes superior a 30 dias, a cláusula prevê esta recuperação. Ou seja, o Vasco SAF hoje tem 19% contra o restante do Vasco associativo. O repasse efetivo de percentual se dá de acordo com o cronograma de pagamentos. A divisão dos aportes em 3 anos é a seguinte: 2022, o ano passado, 70 milhões de reais foi emprestado, mais 120 milhões de reais. Estes já feitos. 2023, no caso, esse ano, são 123 milhões de reais para entrar dia 23 de setembro. Em 2024, vai entrar mais 270 milhões de reais. E 2025, 120 milhões de reais, último aporte da empresa 777 Partners. Hoje, apesar da evidente preocupação com os rumos do início da parceria, principalmente pelos resultados do futebol e as dívidas com os clubes que fizeram negócio com o Vasco, a confiança em São Januário é plena de que o investidor vai arcar com o pagamento de 120 milhões de reais. Mas a reportagem da revista norueguesa Josimar Futebol provocou novos contatos da diretoria de Jorge Salgado com os dirigentes da 777 de fora do Brasil. Isolados
dirigentes recomendam saída de CEO. Longe da disputa de reeleição, o processo eleitoral começa mês que vem com a convocação dos poderes do clube para início dos trabalhos da Assembleia Geral. O presidente e sua diretoria, porém, se mostraram satisfeitos com a nota divulgada pelos americanos na última terça-feira. Entendiam anteriormente que as auditorias contratadas KPMG e Kroll para avaliar o risco do negócio dão tranquilidade sobre a parceria. Durante o processo da venda do futebol para se tornar SAF, o Vasco divulgou entre os pontos de esclarecimentos para os sócios e torcedores que realizou aí o background check para avaliação de integridade e risco reputacional da 777 e concluiu que os relatórios não apontaram qualquer fator relevante que desabone a reputação da empresa ou a sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros. Com relacionamento distante, os dirigentes do clube associativo querem a saída do diretor-geral da SAF, Luiz Melo, mostram insatisfação com a gestão da SAF vascaína e prospectam nomes para apresentarem aos americanos com a possibilidade de demissão de Melo, o que hoje fica apenas no campo de recomendação, já que o poder decisório é todo da 777 Partners. Melo chegou ao Vasco junto ao antigo vice-presidente Adriano Mendes e foi colocado como CEO do clube logo no início da gestão de Jorge Salgado. No entanto, sofreu com a oposição de outros vice-presidentes e se desgastou internamente, ainda antes de ser mantido como diretor-geral da SAF. Nos últimos dias, foi alvo de ataques de torcedores e mais questionamentos, o que se acentuou com a revelação de que tinha um plano de sócio torcedor ativo do Flamengo. O problema de tudo o que está acontecendo, todo esse fuzuê, vou logo para o português, né? Claro, fuzuê que está acontecendo no Vasco, em relação à dúvida dessa 777 Partners, que é a empresa que comprou 70% do futebol do Vasco, é que os mesmos não falam. E quem está mais próximo aqui no Brasil, que representa a empresa, que é o CEO, o seu Luiz Melo, também, parece que costuraram a boca do rapaz. O seu Luiz Melo não aparece, o seu Luiz Melo não fala nada. Então o torcedor fica assim, caramba, isso tudo que está acontecendo. A empresa 777 Partners, essa acusação deles vir a público, grava uma coletiva lá no seu escritório, né, luxuoso. Você entra na frente de uma câmera e grava, para que o torcedor olhe na cara deles e realmente perceba se realmente tem fundamento essas acusações ou não tem fundamento e eles que estão com a razão, né? Porque uma nota, eu posso falar uma nota, digitar uma nota aqui e mandar para alguma coisa ou para alguém, ou para a imprensa, que alguém esteja me acusando de alguma coisa, mas nada como você botar a cara. E o Luiz Melo, né, antes de se tornar CEO da empresa 777 Partners, né, ele já não falava. Como que você é CEO de uma empresa e você não fala, cara? Incrível isso. Mas só acontece no Clube de Regatas Vasco da Gama. Como você é representante, CEO, o patrão aqui no Brasil é ele. E acontece todas essas turbulências que o Vasco está devendo para empresário, para alguns clubes, essas compras, algumas parcelas atrasaram. Não, mas a gente adiantou para setembro. E se esse aporte de setembro não vir? E aí? Dizem até que passa de 120 milhões. Né? Vai se ter um acréscimo, mas a janela é agora. Será que alguém algum empresário vai falar assim, rapaz, colocar meu jogador lá para receber em setembro, e se esse negócio não sair, cara? O Vasco já tem a fama de mal pagador, né?
já tem a fama de mal pagador, porque a associação foi assim por muitos anos. Não pagava ninguém. Se comemorava quando, o Vasco pagou um mês de salário. O Vasco pagou um mês de salário aos funcionários. O Vasco pagou um mês de salário para os jogadores. Era uma festa. Era só notícia do Vasco que saía, era isso. Comemorava-se quando o Vasco conseguia pagar um mês de salário. Absurdo isso, né, gente? Um clube do tamanho do Vasco, né? Vamos pra frente porque, como diz o ditado, atrás vem gente. Luiz Henrique se esquiva sobre Neymar no PSG e diz, abre aspas, haverá mudanças, fecha aspas. O técnico que comandou Neymar no principal momento de sua carreira chegou ao Paris Saint-Germain. Mas ainda é cedo para saber se a parceria, né, será reativada. Questionado se conta com o brasileiro em seu projeto no novo clube, Luiz Henrique manteve a cautela. O espanhol disse que não conversou com o atacante. Não falei com ele. Falei com Kimpembe, o Mukiele e também o Nuno Mendes, porque os vi aqui no CT. Mas não falei com nenhum outro jogador do elenco. Vamos ter a chance de nos encontrar. Eu adoraria dar esse tipo de informação se Neymar faz parte de seu projeto, mas é uma questão interna. Vamos conversar com os jogadores. Eu não quero impor nada, afirmou o espanhol. Luiz Henrique comandou o Barcelona entre 2004 e 2017. Ao lado dele, Neymar teve o melhor ano de sua carreira, em 2014 e 2015, quando conquistou a Champions, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, e fez 39 gols na temporada e foi o terceiro melhor do mundo. Pois é, o treinador espanhol não fez comentários individuais sobre o atacante brasileiro, mas a imprensa francesa indicou que ele deseja sua permanência. No entanto, na mesma resposta sobre Neymar, o ex-treinador do Barça reiterou que o PSG vai passar por transformações. Eu preciso tomar minhas próprias decisões, mas eu quero tomá-las com base em treinamento, em conversas pessoalmente. Então vamos ver o que acontece. Claro, o PSG tem um elenco de primeiro nível. Haverá mudanças, é uma nova era. Como o presidente disse, tenho um estilo muito claro de jogo e queremos nos manter firmes nesse estilo ofensivo que agrada a torcida. Queremos que tenham prazer em assistir ao time jogar toda semana, afirmou aí o novo treinador do PSG. Perguntado especificamente sobre o caso de Mbappé, que recebeu o ultimato do presidente do PSG, Luiz Henrique foi direto na resposta. Ele disse que conta com jogadores, né, que tenham contrato. O atacante francês disse que não irá renovar, mas o clube só deseja mantê-lo se ele estender o seu vínculo. Muitas coisas podem acontecer e vamos tentar manter o melhor elenco possível. Estou contando com todos os jogadores que têm contrato e os que vamos contratar. A janela de transferências está em mudança constante. O que eu discuto com o presidente é com o Luiz Campos, diretor, fica entre a gente. Luiz Henrique assinou até 2025 com o PSG e substitui Christophe Galtier, demitido após um ano. A reapresentação no Paris Saint-Germain deve ocorrer na próxima segunda-feira. O clube irá ao Japão para realizar parte de sua pré-temporada. Tá vindo aí novos tempos no Paris Saint-Germain, né, rapaz? Agora a gente pode não dar certo, mas agora a gente pode falar assim, o Paris Saint-Germain tem um técnico de verdade. Agora sim. E eu não sei porquê, mas eu acho que Mbappé, o Neymar vão começar. O Mbappé já tá jogando bola há muito tempo, né? Mas o Neymar deu uma caída, né, gente? Deu uma caída até pelas contusões também. Mas eu acredito que o Neymar vai permanecer aí no Paris Saint-Germain. Al Nassr anuncia a contratação do técnico Luiz Castro, ex-Botafogo. Luiz Castro agora é oficialmente o treinador do Al Nassr da Arábia Saudita. A equipe que tem Cristiano Ronaldo como grande astro anunciou nesta quinta-feira a contratação do treinador português, que terá contrato até 2025. Depois
de deixar o Botafogo na última semana. O clube brasileiro já havia informado no fim do mês que Luiz Castro havia aceitado a proposta do Al Nassr, onde receberá um salário anual de 6 milhões de dólares, cerca de 29,1 milhões de reais. O treinador de 61 anos foi procurado para comandar a equipe de CR7 a partir da próxima temporada, em meio ao crescimento rápido da Liga Saudita. E após algumas semanas aí de indefinição, decidiu interromper o trabalho no Botafogo para aceitar a proposta milionária. Ele já havia se despedido dos jogadores antes do treino da última sexta-feira. Castro deixou o glorioso com 81 partidas disputadas, sendo 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Nos jogos sob o comando aí do treinador, foram 116 gols marcados e 71 gols sofridos em pouco mais aí de 1 ano e 3 meses de trabalho. É o Luiz Castro, né, ex-Botafogo agora, que vai aí, que já está, né, já está oficialmente divulgado, já está aí, já vai assumir os trabalhos lá no Al Nassr da Arábia Saudita. Boa sorte pro Luiz Castro, né? Já a gente fala de Copa do Brasil, para você que tá ligado com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Falar do Fluminense. O Fluminense anuncia a contratação do meia Danielzinho, ex-Bahia. Lembra dele, gente? Pois é, Danielzinho está oficialmente de volta ao Fluminense. O meia foi anunciado na tarde da última quarta-feira, ou seja, ontem, né? Perdão, pelo clube. O contrato válido até dezembro de 2024. Mais cedo, antes do anúncio oficial, fotos do jogador vazaram no clube, horas depois dele desembarcar no Rio de Janeiro. Estou muito feliz em retornar. É um clube do meu coração, da minha família, do meu pai e do meu irmão. Eu não imaginava um dia conseguir voltar, então foi muito emocionante para todos nós. Sempre me imaginei aqui de novo, mas às vezes a gente não espera que se realize. Enfim, estou muito feliz e espero que dê tudo certo, que seja uma passagem maravilhosa, afirmou Danielzinho em entrevista ao site do Fluminense. Cria de Xerém, Danielzinho saiu do Fluminense para o Bahia em 2020. Nos últimos 3 anos e meio, o jogador disputou 177 partidas pelo tricolor baiano, com 11 gols e 17 assistências. Aos 27 anos, o meia tinha contrato em Salvador até dezembro, mas rescindiu para poder reforçar a equipe de Fernando Diniz nesta temporada. Fora da Copa do Brasil, disputada durante a semana, o Fluminense se prepara para o duelo contra o Internacional no próximo domingo. O jogo será às 16 horas no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o Fluminense se reforçando. Danielzinho tá de volta, né, menino? Pois é. Falar um pouco mais do Botafogo. Proposta do Botafogo agrada a Bruno Lage, mas questão familiar ainda trava acerto. O Botafogo vai aos poucos avançando por Bruno Lage, principal nome na lista de John Textor para substituir Luiz Castro, que deixou o clube no meio da temporada para assinar com o Al Nassr da Arábia Saudita. O comandante ex-Wolverhampton gostou dos números financeiros que foram apresentados pelo clube carioca, né? E acenou positivamente a proposta. Ainda, porém, não há um acordo totalmente encaminhado, porque a família do português não está 100% convencida de morar no Brasil. Lage teve um filho recentemente com Maria, sua esposa. O desejo da mulher é que a criança não passe por uma grande mudança tão cedo assim. As conversas estão sendo encaminhadas para tentar controlar essa situação, já que o retorno aí com o comandante foi positivo. A parte salarial oferecida foi bem similar aos valores que Luiz Castro recebia quando estava no clube. Bruno Lage é o plano A e fixação de Textor para assumir a equipe. Neste contexto, o proprietário da SAF do Alvinegro não está medindo esforços para fazer a coisa acontecer. Bruno Lage começou a carreira profissional no Benfica, após passar pelo time B
dos Encarnados e conquistou o Campeonato Português da temporada 2018-2019. Ele treinou o Wolverhampton da Inglaterra na última temporada. É o Botafogo se movimentando aí para contratar com urgência um treinador. Agora sim, o Vasco está todo esse desespero, o que eu já falei aqui, não tem treinador, jogadores que o Vasco entrou em contato e não conseguiu, não estão dando resposta. Já o Botafogo, mesmo sem treinador, mas o time está na primeira colocação, né, gente? Está bem no ano, né? Então o torcedor até espera e tem um pouco mais de paciência, né? Logo, logo o Botafogo também vai ter um treinador aí. Atlético Paranaense fecha acordo com Prefeitura e Governo por reforma da Arena da Baixada à Copa do Mundo, né? Vamos ver aqui então. O Atlético Paranaense chegou a um acordo na última quarta-feira, ou seja, ontem, com a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná pela reforma da Arena da Baixada à Copa do Mundo de 2014. A disputa judicial se encerra após mais de 9 anos. A assinatura foi feita pelas partes nesta tarde, ou seja, na tarde de ontem, né? O acordo tripartite ainda passará pelo Ministério Público do Estado do Paraná, MPPR, e depois pela Justiça para homologação. O valor final da obra do estádio ficou em 590 milhões de reais por conta do perdão de juros e multa aprovado pelos deputados paranaenses em outubro do ano passado. Caso contrário, o custo seria um pouco mais acima, 1 bilhão de reais. Essa quantia será dividida de forma igualitária entre os 3 envolvidos, clube, estado e município. Vale destacar, contudo, o Atlético assume a dívida integral e pagará os financiamentos em 15 anos. O saldo devedor terá a amortização das partes do governo e da prefeitura. Além disso, os títulos de potencial construtivo que restaram do convênio original, 250 milhões de reais, serão revestidos à dívida. Quanto cada um pagará, né? Essa é a dúvida. O Furacão fica responsável então por 190 milhões de reais e pagará 50 milhões à vista, além de outros 43 milhões nos próximos 12 meses. O restante será parcelado em 15 anos com juros de 1,9%. Como garantia, o Atlético colocou a quantia de 200 milhões de reais que receberá pelo mesmo período da negociação dos name rights da Liga Telecom. Já o Estado e o município fecharam em 75 milhões cada. A avaliação da quantia, que tinha divergência, foi feita pelo Ministério Público MPPR. O governo prometeu pagar sua parte ainda em 2023. No caso da Prefeitura, o pagamento será feito através de títulos precatórios e tem data definida, 15 de junho de 2025. O valor final, contudo, será 43,3 milhões de reais por conta do acordo feito com o Atlético por não pagar as desapropriações no entorno, no caso no entorno da arena, né? E pelo prédio da imprensa não entregue ao município. A prefeitura também emitirá títulos de potencial construtivo, um título negociado no mercado imobiliário no valor de 250 milhões de reais para o Fundo de Desenvolvimento Econômico, FDE. O município tem até 12 anos para fazer essa venda. É o Atlético, né, rapaz, que vai ampliar aí a sua Arena da Baixada, né? Vai ampliar a sua Arena da Baixada, que já é linda demais, vai ficar mais bonita ainda, né? Jogador é expulso por urinar em campo na Argentina. Eu vi essa matéria aqui, eu resolvi trazer para vocês e contar uma história para vocês. Na minha infância, quando eu jogava futebol, a gente disputava com os outros bairros, né? E nós fomos enfrentar uma equipe aqui de um bairro aqui, famoso aqui em Brumado, né? Bairro das Flores. E aí os meninos chegaram, né? Aqueles quase que não pisam no chão, aquela coisa, aqueles marrentos, etc e tal. Um jogador do nosso time mijou no campo. Quando esse jogador nosso mijou no campo, esse colega nosso mijou no campo, esses meninos
que vieram enfrentar a gente, saíram de campo e foram embora. Não quiseram jogar mais também. E essa história me lembrou muito isso. Essa história que a gente teve na infância, né? Quem me conhece vai lembrar e vai saber do que eu estou falando. Jogador, então, é expulso por urinar em campo na Argentina. Leonel Oveggero, jovem atacante do argentino de Merlo, protagonizou uma das expulsões mais bizarras que se tem notícia no futebol. O jogador levou o vermelho contra o Sacachipas por urinar no gramado. Isso mesmo, ele baixou o calção e fez um xixi no campo do estádio Juan Carlos Brieva, em Merlo, na Grande Buenos Aires. A partida terminou empatada por 0-0 e foi válida pela Primeira B, a terceira divisão da Argentina. A expulsão ocorreu aos 34 minutos do segundo tempo. O Oveggero tentou discutir com o árbitro, mas teve que sair de campo sem muitos argumentos. Ele mal conseguiu olhar na cara do técnico Lucas Nora na caminhada até o vestiário. Menino do céu! Só se essa moda pega, rapaz, mas às vezes o negócio aperta, né, gente? Ontem tivemos Flamengo e Atlético Paranaense. Tá um jogo quente ali, dá uma vontade de você ir no banheiro. O que você faz, cara? O que você faz? Caramba, é complicado, né? Aí foi um jogo aí de uma segunda divisão de campeonato argentino. Ainda assim, né? Mesmo assim, é complicado, gente. Não é fácil o negócio, não. Vamos falar do Grêmio. O Soares será reavaliado no Grêmio e é dúvida para enfrentar o Botafogo. Luiz Soares é dúvida no Grêmio. E essa dúvida também está me deixando doido, porque eu jogo Cartola, tinha colocado Luiz Soares e também o do Botafogo, né? Os dois atacantes. Aí eu tive que tirar Soares porque ele está em dúvida de não jogar, rapaz. Preciso saber se ele joga ou se ele não joga. Soares jogando né? É sinônimo de gol, né, rapaz? Rapaz. E o Tiquinho Soares também. Tiquinho Soares eu deixei do Cartola, já tem uma dica para você aí. Mas o Luiz Soares eu tive que tirar. Esse barulho que você está ouvindo, como eu já venho dizendo aqui, a gente não tem um estúdio fechado, então esse tipo de coisa acabam acontecendo, tá bom? Luiz Soares é dúvida no Grêmio para enfrentar o líder Botafogo no domingo pelo Brasileirão. Cortado minutos antes do empate com o Bahia por conta de dores no joelho direito, o centroavante será reavaliado pelo departamento médico a partir desta quinta-feira, quando o elenco se reapresenta. O uruguaio foi titular em Salvador pelo Brasileirão no último sábado e estava escalado para o duelo desta terça-feira pela Copa do Brasil. Porém, durante o trabalho de aquecimento no gramado da Arena Fonte Nova, não suportou as dores no local e foi substituído às pressas por Vina. O Soares vem se queixando desde a última partida, vinha sentindo dores. Quando corre não sente tanto, mas quando para as dores aumentam. No aquecimento as dores estavam fortes e ele achou melhor ficar fora da partida. Ele está tratando. Na quinta-feira o médico vai avaliar e vamos ver as condições para o jogo de domingo, explicou Renato Portaluppi. Não é de agora que Soares convive com dores no joelho direito. O atleta deseja ir à Espanha para consultar com o médico e referência no assunto Ramon Cugatti. O Grêmio aceitou, mas ainda negocia quando será a viagem. A ideia é que Luizito possa ser aproveitado ao máximo. Existe a possibilidade de o uruguaio viajar à Europa após o segundo jogo das quartas da Copa do Brasil contra o Bahia na Arena em 12 de julho. Antes, previsto para o dia 15, o duelo com o Corinthians foi adiado pela CBF. Abre-se, portanto, um espaço de 10 dias no calendário gremista para a ida do atleta a Barcelona. Não temos essa definição, data da viagem do jogador, mas vamos conversar, é uma possibilidade. Esse cancelamento do jogo do Corinthians abre uma data que o Grêmio fica um tempo maior sem jogar e pode ser que isso aconteça, mas não temos essa confirmação ainda, afirmou o vice de futebol Antônio Brum após o empate com o Bahia. O Soares até ameaçou aí a encerrar sua carreira, né? Devido aí todas essas dores que ele vem sentindo. Joga com muitas dores, né? E
não se assustem se o Soares não conseguir jogar todo o Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio tem que fazer um plano aí, já que ele sente tanto, né? E não é mais nenhum menino. Tem que fazer um jogo, for fora, ó, Soares não vai jogar. Só jogos na arena. Falar do Palmeiras. Palmeiras reforça incômodo com CNM e arbitragem em ligação entre Leila e presidente da CBF. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Edinaldo Rodrigues, mandatário da CBF, tiveram uma conversa por telefone depois das notas oficiais trocadas pelo clube e entidade na última segunda-feira. A relação entre os dirigentes é boa e partiu de Edinaldo a decisão de ligar para entender o que estava acontecendo. No domingo, o auxiliar João Martins disse que era ruim para o sistema o Verdão vencer o Brasileiro novamente, o que rendeu uma nota dura da CBF e depois uma resposta do próprio clube. Como publicou o UOL, o tom da conversa foi cordial. Leila deixou claro que não há um problema com o próprio Edinaldo, mas reforçou o incômodo com Wilson CNM, presidente da comissão de arbitragem da CBF. A presidente do Palmeiras entende que houve um erro grave no empate com o Atlético Paranaense domingo. O próprio CNM admitiu que Zé Ivaldo, zagueiro do Furacão, teria de ser expulso pelo pênalti cometido em Hendrick aos 2 minutos de jogo. Depois que eles soltaram a nota, recebi a ligação do presidente Edinaldo, que respeito demais. Tenho certeza que ele está tentando fazer o melhor. Disse para que nosso problema não com a CBF, mas com a comissão de arbitragem. É inadmissível que nosso país tenha à frente uma comissão que não consegue resolver erros primários dos jogos, afirmou Leila. Ela ainda cobrou para que as promessas feitas pelo presidente da comissão de arbitragem sejam cumpridas. No mês passado, CNM disse ao Palmeiras que teriam melhoras imediatas no apito, mas o clube entende que seguem acontecendo reiterados erros graves. É o Palmeiras que reclama, todo mundo reclama da arbitragem, evidentemente, né? Reclama da arbitragem, mas os clubes fazem o que também para para ajudar, né, a arbitragem? Quem comanda a arbitragem? Os clubes fazem o quê? Porque assim, se quer uma melhora de arbitragem, que quer que nosso futebol melhore, o que eu acho ruim, o Palmeiras foi prejudicado, sim. Eu também acho que o Palmeiras foi prejudicado nesse jogo, né? Aquele lance era para ter sido expulso o Zé Ivaldo. Só que por que quando o Palmeiras é beneficiado também, a presidente, o técnico, o auxiliar, por que ninguém na coletiva fala, gente? E não é só, isso não é exclusividade do Palmeiras, não. Quando o Vasco é beneficiado, a direção do Vasco não reclama. Quando o Flamengo é beneficiado, a direção do Flamengo também não reclama, fala assim, ó, nós ganhamos hoje, mas nós ganhamos porque o árbitro ajudou a gente. Por que ninguém fala isso? Se quer melhorar, temos que começar a assumir, ó, esse jogo nós fomos ajudados. O árbitro errou demais. Tem que se falar isso. Você não pode só aumentar o tom da questão da discussão da arbitragem quando o seu time for prejudicado. Se a gente quer uma melhora, tem que ser uma melhora, tem que pensar também quando esses erros acontecem a favor do nosso clube, né? Do clube que, no caso, esses treinadores estão representando. Vasco tenta convencer Pesolano, mas pressão e grana curta atrapalham. Paulo Pesolano, ex-técnico do Cruzeiro, é o nome ideal para assumir o cargo deixado por Maurício Barbieri, acredita o Vasco. O clube, no momento, tenta convencê-lo a deixar o Valladolid da Espanha para retornar ao Brasil. O uruguaio de 40 anos está ciente dos termos oferecidos pelo Vasco e ainda não deu uma resposta definitiva. O diretor esportivo Paulo Brax recentemente fez contato com pessoas próximas para cercar o treinador e pedir ajuda na tentativa de persuadi-lo, né? No entanto, o momento ruim pelo qual passa o Vasco e a grana curta para bancar os custos de uma transferência dessa natureza
pesam contra o clube nas negociações. Depois de subir com o Cruzeiro em 2022, Pesolano deixou a equipe este ano com queixas principalmente sobre pressão da torcida. Pesolano tem mais um ano de contrato com o Valladolid e é um homem de confiança de Ronaldo. O Vasco espera contar com o desejo do treinador para facilitar as negociações com o clube espanhol, que acabou de ser novamente rebaixado para a segunda divisão do país. Diferente do início do ano, quando pôde fazer altos investimentos em contratações, o clube no momento trabalha com orçamento reduzido e aguarda o próximo aporte da 777 Partners, que se dará em setembro, depois do fechamento da janela de transferências. Portanto, é o Vasco e sua busca aí, né? Sua busca aí pelo novo treinador. Rogério Ceni também está nessa lista aí. O Roger Machado, né? Também é um dos cotados para assumir o comando técnico do Vasco da Gama, mas as notícias de ontem, né? É que esse nome já está definido. Só que ainda não se sabe. Não se sabe assim, a imprensa não se sabe do lado de fora, lá de dentro, lá no Vasco, todo mundo já sabe que tem um nome que já está certo com o nome, com o novo treinador. Só que ainda não foi vazado essa informação. Dizem que até sábado o Vasco terá o anúncio aí do seu novo treinador, que o mesmo já vai estar, ou pode até estar, né, presente no jogo contra o Cruzeiro em São Januário, que será mais uma vez, na verdade, né, com portões fechados. Ramon Menezes será técnico da seleção na busca pelo tri olímpico. Ramon Menezes será o técnico da seleção olímpica na busca pela terceira medalha de ouro do Brasil no futebol masculino nos Jogos de Paris em 2024. A confirmação foi feita pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ontem, quarta-feira, após a apresentação de Fernando Diniz como técnico interino da seleção principal. Na sequência, Ramon também falou sobre a escolha. Estou muito feliz. Primeiro, foi muito legal ver tudo o que aconteceu agora, a presença do Diniz. Estou torcendo para que ele faça um grande trabalho à frente da seleção brasileira. Ontem eu já tinha falado com o Edinaldo, tem um projeto do Pan-Americano e já vem na próxima data FIFA. A gente já tem um compromisso de fazer uma convocação, tem o pré-olímpico e você sabe a dificuldade que é. Nosso objetivo é buscar a vaga para os Jogos Olímpicos, festejou Ramon. Ramon comanda desde 2022 o time sub-20 do Brasil. No início deste ano, ele conquistou o título do Sul-Americano da categoria. Já no mês passado, ele caiu nas quartas de final do Mundial para Israel. Nas duas datas FIFA de 2023, Ramon também dirigiu a seleção principal em amistoso. Com ele à frente, o Brasil perdeu para Marrocos por 2-1 e Senegal 4-2. Venceu o Senegal por 4-2, né? E venceu, na verdade, perdeu para Senegal por 4-2 e venceu Guiné por 4-1. É o Ramon Menezes, né, rapaz? Técnico aí da seleção de base do Brasil. Grande Ramon Menezes. Mais informação que está chegando para você que está ligado com a gente. Continuar falando de seleção brasileira. Falar agora do Fernando Diniz, né? Que foi apresentado na seleção. Evita falar de Ancelotti, ou Ancelotti como queira, e rechaça conflito de interesse. Fernando Diniz foi apresentado ontem, quarta-feira, como técnico interino da seleção brasileira. Em evento da sede da CBF no Rio de Janeiro, ele concedeu entrevista coletiva na qual evitou falar de Carlo Ancelotti e rechaçou qualquer conflito de interesses por seguir à frente do Fluminense. Ancelotti é questão do presidente. Vou falar sobre meu estilo. Vou reproduzir o que me trouxe aqui. O que muda é a fartura de jogadores, a melhor matéria-prima do mundo para tentar executar as ideias que eu tenho, disse o Fernando Diniz. Em diferentes momentos, Diniz foi questionado sobre como vai se dividir entre clube e seleção. Perguntado se havia algum dilema ético por permanecer no Fluminense, ele deu a seguinte resposta: vou ter que fazer uma convocação e tomar as decisões. E a ética que tenho que vai pautar minhas decisões. E as pessoas vão avaliar conforme o juiz de cada um.
juízo, na verdade, de cada um. Eu tenho que pensar o que deve pensar e deliberar sobre minhas decisões. Estou extremamente tranquilo e, nesse ponto, a CBF apontou a pessoa certa, declarou. A ética tem a ver com a pessoa que vai tomar as decisões. Se as pessoas presumem que vai ter conflito de interesse, vai dizer que não tenho ética. Se eu tomasse minhas decisões com base naquilo que pensam, não faria nada no futebol, porque minha carreira é muito mais recheada de críticas do que de elogios por causa da minha maneira de enxergar o mundo, completou aí o Fernando Diniz. Boa sorte para o Fernando Diniz. Claro que essa desconfiança vai existir, né, Diniz? Não tem jeito, vai existir, porque ele vai estar à frente da seleção brasileira e também do Fluminense. É aquela coisa, será que não vai contratar, não vai convocar jogadores do Fluminense porque ele está no Fluminense? Isso que foi o assunto aí, o tema, né? Um dos temas aí das principais perguntas da entrevista coletiva da apresentação do Fernando Diniz como técnico interino da seleção do Brasil. Falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos aí o jogo entre Sport e CRB, né? Jogo que foi válido para até buscar para vocês aqui, para a gente falar certinho, porque o Sport jogou com o CRB, jogo válido pela primeira rodada ainda, gente. Isso, pela primeira rodada. O CRB venceu por 2-0. Com esse resultado, o time do Sport perdeu ali no saldo de gols, né? Perdeu por 2-0, um frangaço do goleiro do Sport, né? A bola foi recuada para ele foi tentar pisar na bola e a bola entrou direto. Pois é, 2-0 para a equipe do CRB, quebrando aí a possibilidade do Sport, que se o Sport vencesse, ele chegaria a 34 pontos e abriria ali, chegaria a 10 vitórias na competição, ficaria com uma vitória a mais e com 3 pontos a mais que o segundo colocado, Vila Nova. Com o resultado de 2-0 para o CRB, no saldo de gols, o Vila Nova assumiu a liderança com 31 pontos. O Sport é o segundo com 31 também. O Criciúma tem 30 aí, é o terceiro. O quarto é o Novo Horizontino, né? Essa é a situação de momento do Campeonato Brasileiro da Série B do Brasileirão. Falar de Copa do Brasil, tivemos ontem alguns jogos, né? Jogos que aconteceram ontem, jogos de ida. Ontem, terça-feira, né? Terça-feira já dissemos para vocês aqui, Bahia e Grêmio empataram em 1-1. Tivemos ontem o América Mineiro recebendo a equipe do Corinthians. O América saiu na frente, fez 1-0 e agora joga por um empate no próximo confronto para ficar com a vaga até as semifinais. Esse jogo de volta vai acontecer dia 15 em um sábado, porque o América Mineiro está envolvido na Copa Sul-Americana. Por isso que esse jogo não vai ser realizado numa quarta ou numa quinta-feira, e sim num sábado. O São Paulo recebeu a equipe do Palmeiras, né? O jogo aí, o clássico, né? O clássico aí paulista, o clássico rei, né, rapaz? Clássico rei aí. O São Paulo venceu por 1-0. O São Paulo venceu por 1-0, mas esse placar de 1-0 poderia ter sido ampliado aí, 2 ou 3, viu? Sinceramente. O Palmeiras, estava até conversando com um amigo meu palmeirense, o que é que está acontecendo com o Palmeiras, gente? Palmeiras parece que perdeu a mão, né? Parece, a impressão que dá é que o Palmeiras perdeu a mão. São Paulo 1-0, próximo confronto será numa quinta-feira do dia 13, para a gente conhecer aí quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil 2023, que seria, no caso, as quartas, a semifinal, né? Já a semifinal da competição. Já falei para você que Bahia e Grêmio empataram em 1-1, próximo jogo numa quarta-feira, dia 12, lá na Arena do Grêmio. E o Flamengo recebeu o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez 1-0 e o Flamengo virou para 2-1. O Flamengo joga por um empate no próximo confronto, né? Que será na quarta-feira, dia 12, lá na Arena da Baixada, que agora não é mais Arena, é Liga Arena, né? A Arena da Baixada, mas é Liga Arena. O Flamengo joga por um empate. O Atlético precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, por 2, para ficar com a vaga no tempo normal. É isso, gente. Obrigado pelo carinho, então. Obrigado pela companhia.
mais uma vez, pedir desculpa a vocês, porque nós não temos um estúdio fechado, então esse tipo de coisa acaba acontecendo e o som acaba vindo aqui pro nosso vídeo. Então você já sabe, eu aviso sempre a vocês por essas questões e peço desculpa a vocês aí, evidentemente. Mas obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Deixe aí o seu like, comente, compartilhe com seus grupos das suas redes sociais. E claro, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aí. Não esqueça, sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Beijão no coração, abraço para vocês também. Às 18 horas a gente volta. Lembrando mais uma vez que talvez ainda hoje a gente coloque aqui para vocês, né? A gente volte aqui no nosso, antes das 18, a gente volte aqui no nosso canal, a gente trazer aí a opinião de Nilson Silva e também do Alírio Muniz, falando das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Beijo no coração, abraço para vocês também e a gente se fala, a gente se vê.